Canaã é o nome da terra prometida que foi dada aos hebreus de acordo com a Bíblia Sagrada. O que é Canaã de verdade? Ela é uma região que fica no Oriente Médio, que abrange Israel, Palestina, Líbano, Jordânia e parte da Síria e Egito. O termo Canaã também refere-se aos povos que habitavam essa região antes da chegada dos hebreus, que eram chamados de cananeus. Então, a história de Canaã, ela é marcada por conflitos, por invasões, por alianças e por disputas entre diversos povos e muitos impérios, como os egípcios, os hititas, os assírios, os babilônios, os persas, os gregos, os romanos, os árabes, depois os cruzados, os otomanos, britânicos. Então, Canaã foi palco de importantes acontecimentos bíblicos, como, por exemplo, a conquista de Jericó por Josué, também o reinado de Davi e Salomão e a divisão do reino de Israel e Judá. Então, também houve a questão da destruição de Jerusalém pelos babilônicos, né? E também o exílio e o retorno dos judeus, né? Ali. Então, também a vida, a morte de Jesus Cristo, também a diáspora judaica, né? E também a questão da formação do cristianismo. Então, a história de Canaã também é objeto de estudos de muitos estudiosos e arqueólogos e críticos, né, que buscam compreender melhor a cultura do povo dessa região e também a religião, a relação dos cananeus e dos hebreus com os demais povos que são os habitantes originários dessa região. Então essas pessoas estudam e baseiam as suas fontes em diversos textos, como os textos bíblicos, tendo como outros povos antigos, como os egípcios, os hititas, os fenícios, né? Porque eles escreviam e deixavam em cerâmicas, em pedras, né? Falavam sobre tudo, até sobre as estrelas, né? Então foi encontrado muitos artefatos que falavam sobre ídolos como a Sera, né? Com os selos de Lameque, e aí vem sobre a geografia, sobre a questão climática. Então essas pessoas que estudam essa região, eles procuram um aspecto de não ter controvérsia sobre a história de Canaã. Então, falando sobre a origem dos cananeus, ela é incerta. Alguns estudiosos sugerem que eles eram descendentes de semitas, que migraram do sul da Mesopotâmia para aquela região. Então, eles fizeram um grande levante lá no 4º milênio antes de Cristo, e isso propõe que eles eram originários de uma região chamada Anatólia, ou dos Cáucasos. Outros ainda defendem que eles eram uma mistura de vários grupos étnicos que estabeleceram na região. A cultura dos cananeus era diversificada, ela é influenciada por vários povos, então eles acabavam copiando a cultura de outros povos. Então é uma língua semítica, né, que fala semítica, né, que é do fenício e o hebraico, que era escrita como o alfabeto consonantal, que fala, né, que na verdade ele é derivado do alfabeto egípcio, né? Então eles praticavam uma agricultura irrigada, uma pecuária nômade, que ficava andando de um lugar para o outro. Eles se organizavam em cidades e estados independentes, governada por rei, por juízes. Eles também eram muito hábeis em comércios, então, a questão da navegação. E eles estabeleceram muitas colônias, inclusive naquela região do Mediterrâneo, como Tiro, Sidom, Bíblios, Cartago. Então, a religião dos cananeus era politeísta, ou seja, baseada em adorar várias divindades, que de preferência que fossem ligadas à natureza e à fertilidade. Então os principais deuses deles é conhecido como El ou Baal, o senhor das tempestades, ou Azera, a mãe dos deuses, Anat, a deusa da guerra, Ian, o deus do mar. Então os cananeus, eles praticavam muitos rituais, como sacrifício de animais e até de humanos, tá? Até humanos eles faziam isso. Então o culto aos antepassados, a prostituição, para eles os postes como Asherem eram sagrados. Então a origem dos hebreus é incerta. Alguns estudiosos sugerem que eles eram descendentes dos Ixos, um povo asiático que invadiu o Egito por volta do século 17 a.C., né? Isso é o que alguns estudiosos propõem. Eles eram originários da Mesopotâmia ou da Arábia. Outros defendem que, na verdade, eles são a mistura de vários grupos semitas que se uniram sobre a liderança de Abraão
e então eles tiveram a influência de muitas culturas, e essas culturas acabaram gerando também os hebreus. Então veja bem, semelhante dos cananeus, mas com algumas diferenças. Eles falavam uma língua semítica, né, chamada de hebraico, que era escrita com o mesmo alfabeto dos cananeus. Então eles praticavam uma agricultura, uma pecuária que era nômade, eles se organizavam em tribos patriarcais, tipo assim, liderada por juízes, profetas. Então eles eram guerreiros e conquistadores, tá? Eles lutavam. Pega o exemplo aí dos heróis da Bíblia, como eles eram. Então, principalmente contra os vizinhos. Na questão da maior polêmica era a questão da religião. A religião dos hebreus era monoteísta, que baseava a adoração em um único Deus, que é chamado de Javé, ou Yahvé, de acordo com aquilo que Deus se revelou a Abraão, revelou a Moisés, e os patriarcas e os profetas dos povos hebreus. Então, veja bem, praticavam o ritual da circuncisão, né, e guardavam o sábado, as festas do sacrifício, também tinha a questão do tabernáculo. Eles seguiam uma lei moral e ritual, chamada de Torá, que foi dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Então a história de Canaã é, portanto, uma história complexa. Então ela é fascinante ao mesmo tempo, mas ela é uma história complexa. Então é possível que se envolva muitas línguas, muitos povos, e na verdade houve conflitos, sim, houve. Então ela também é uma história que continua a influenciar debates até o momento atual agora. Então, o que diz respeito a essa terra é que ela é a terra da fé. Então ali foi aonde Deus se manifestou para todos os homens na terra.